Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, preciosos, preciosas do Rei Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, segundou por aqui, hoje é dia de pão. Pão antes do pão, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a ler, a praticar a inerrante palavra do Senhor. E ainda nessa série maravilhosa que eu quero vivê-la por resto da minha vida, filhos dependentes, hoje eu quero falar de um filho que dependeu totalmente do Senhor e o Senhor lhe outorgou vitória. Hoje eu quero falar de 1 Samuel, capítulo de número 30. Eu quero ler o verso 7 e o versos 8. A epígrafe desse texto diz o seguinte: Davi livra os cativos. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Versos 8. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Oh, aleluia! Que história interessante, que história maravilhosa. Mas para você entender um pouquinho essa história de Davi, eu quero voltar o texto no capítulo 29 e te explicar algumas coisinhas que aconteceu para que Davi viesse tomar essa decisão. No capítulo 29 de 1 Samuel, nós encontramos quem? Os filisteus reunidos. Eles estavam reunidos com seu exército. E aí eles chegaram até o exército ali em Gisrael e convocou todo o seu exército e disse o seguinte: olha, Davi e os seus homens, eles não vão conosco nessa guerra, porque nós vamos guerrear contra Israel, contra o seu próprio povo, e Davi e os seus homens podem nos trair. Então eles não vão conosco. Por que toda essa história aqui de 1 Samuel 29? Porque Davi estava exilado nas terras dos filisteus. Nós sabemos que Saul perseguia, tentava matar por inveja a Davi. E Davi por 2 vezes teve a chance de matar Saul. Porém, ele não fez isso. E ele resolveu sair da sua terra, da sua nação e ser exilado. Ficou exilado ali com os filisteus. Os filisteus confiaram em Davi e deram para Davi uma cidade por nome Ziclag. Eu já quero te dizer o que significa em hebraico essa palavra Ziclag. Ziclag significa sinuosa. Então ele estava numa cidade por nome Sinuosa. E eu fico assim imaginando, não deveria ser fácil viver na terra do inimigo e ainda viver numa cidade sinuosa. O que é sinuosa? Trazendo para a nossa língua, é uma curva acentuada. Então Davi estava ali naquela terra, estava vivendo, quem sabe, muitas adversidades, não estava com a sua terra, com o seu povo, com a sua nação, com os seus costumes. E ele estava ali exilado. E ele sempre estava querendo ajudar as pessoas ali daquele lugar, os filisteus. E agora vem uma guerra contra Israel. Os filisteus dizem: volta para Ziclag, você não vai poder ir conosco, não confiamos, temos medo de você ser contra nós. E aí Davi resolve voltar. Mas sabe o que eu entendo nesse texto, querido? Várias coisas. Davi agora, a um caminho de 3 dias, ele volta a Ziclag. Ele vai até uma terra, ele vai até uma guerra, ele se oferece para guerrear, e ele guerreou várias outras guerras ali com os filisteus. E ele deixou a sua casa, a sua cidade, volúvel. Ele deixou as suas mulheres, os seus gados, as suas crianças e todos os homens de guerra. Foi com ele para a batalha. E agora os filisteus dizem: não, basta, não queremos mais você aqui nessa guerra. Volte para a cidade que nós te demos.
Por caminho de 3 dias ele vai. Chegando naquela cidade, quando ele está perto daquela cidade, ele olha para Ziclag e vê Ziclag totalmente destruída, totalmente queimada. Ele entra até a cidade e vê que não tem mais lá as suas 2 mulheres, nem os seus filhos. Os outros homens de guerra que estavam com ele, o que fez? Fizeram o mesmo. Foram na sua casa, suas casas destruídas, suas mulheres e seus filhos foram tomados. E o que ele faz agora? Eles começam a chorar. Diz o texto bíblico que eles choram até não ter mais forças. Eles choram até não ter mais força, porque os amalequitas, quem eram os amalequitas? Amalequitas eram aqueles homens que aproveitavam, eram homens de guerra, eles se reuniam em um grupo, e o que eles faziam? Eles eram nômade e eles eram guerreiros. As suas atividades, pasmam, era tráfico humano. Eles saqueavam uma terra ou uma cidade que estava volúvel, e ali ele pegava os seus bens, pegava as suas mulheres e crianças e levavam para vender, para ser escravo. Então os amalequitas entraram ali em Ziclag, foram também ao sul de Judá e fizeram uma devasta. Davi, com tudo isso, chorou com seus homens até não ter mais fôlego, até não ter mais força. E depois disso, os homens começaram a falar em apedrejar Davi por conta da sua família e dos seus filhos. Essa é a introdução. E eu quero hoje liberar pelo menos 2 das 4 pérolas que eu tenho aqui, pelo menos 2 pérolas preciosíssimas para a sua vida. Lições que eu tirei desse texto. E a lição número 1 que eu tiro desse texto, escute-me. Davi diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 30, versos 4, que ele chorou até não ter mais força. E a pérola número 1 que eu quero liberar para você, pastor, pastora, líder, para você, pai e mãe, é que não é vergonhoso um líder chorar. Não é vergonhoso um líder prostrar-se, chorar e demonstrar a sua humanidade. Davi chega agora até a sua terra e agora ele olha e vê que tá tudo destruído, não tem as suas esposas, não tem os seus filhos, não tem a sua casa, não tem os seus gados, e ele chora perante o seu exército, ele chora perante os seus amigos, seus companheiros com ele também faz o mesmo. Então a lição que eu tiro aqui, que não é vergonhoso você demonstrar a sua humanidade. Ei, líder, quando está passando por luta, também pode chorar. Líder também pode, por um momento, mostrar a sua humanidade. O que não podemos é ficar mimizentos e todos os dias nos vitimizar por aquilo que passamos. Mas se você está em dor, se você está em luto, permita-se passar a sua dor e o seu luto, porque como eu disse aqui, Davi mostrou a sua humanidade. A segunda pérola preciosa que eu quero passar aqui para você é o seguinte: não se iluda. Deus colocou isso no meu coração, está latente até agora. Não se iluda. Os mesmos amigos que festejam com você em uma situação de bênção, de vitória, de glamour, de conquista, podem ser os mesmos que se levantam com pedras para te atirar. Ouça só, eles choraram, e depois que eles choraram, diz a Bíblia que todos os homens daquele lugar, ou seja, os seus amigos, os seus guerreiros, os seus homens de guerra, falavam: vamos apedrejar, vamos destruir Davi. A gente está passando por isso porque Davi nos fez passar. Então não se iluda. Os amigos que festejam com você em uma situação de vitória serão os mesmos que tentarão te apedrejar. Queridos, a gente conta no dedo, se der para contar 5 amigos fiéis
que vão ver a sua humanidade, vão ver a sua falha, vão ver o seu fracasso, vão ver a sua dor e não vão se levantar para te atirar pedras, são poucos. Davi agora se vê em meio aos seus homens de guerra, os seus amigos, o qual ele confiava, querendo o apedrejar. Então eu quero liberar essas duas pérolas para sua vida e quero finalizar com uma pérola que eu postei esses dias nas minhas redes sociais, que diz o seguinte: escute e leve essa pérola pro resto da sua vida. Ei, crente, você só depende daquilo que você resolve depender. Davi estava em meio luta, em meio dor, em meio aos seus amigos querendo apedrejar. E sabe o que ele escolheu? Escolheu depender de Deus. Você só depende daquilo que você escolhe depender. Você quer um conselho meu? Dependa de Deus. Oh, aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, filho e filha, e te dê a tão sonhada paz. Receba aí a paz que excede todo entendimento. Beijos em seu coração e até segunda-feira, se o leão da tribo de Judá quiser. Amém? Beijos, beijos.